há horas na nossa vida, meus irmãos, em que nós só queremos festejar, né? Momentos de êxtase, de felicidade, de alegria, de júbilo. Há tantos motivos que nos fazem festejar, não é mesmo? A compra de uma casa própria, por exemplo, a cura de uma doença, a aprovação de uma prova, a chegada de um bebê, um parente distante que chega para nos visitar. Quanta coisa gostosa para a gente festejar, quanta alegria. Há momentos que nós cantamos o que esse hino diz: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, estou feliz. Mas há momentos em que as palavras são palavras de despedidas, são palavras ditas ao pé de um leito de morte, ou palavras de alguém que está partindo. Foi num destes momentos que o texto bíblico de hoje vai falar ao nosso coração, na hora da despedida de Jesus dos seus apóstolos. João capítulo 14, de 1 a 6. João capítulo 14, de 1 a 6. Não foi uma palavra dita num sermão repleto de pessoas presentes, mas restrito aos seus 12 apóstolos. Não foi num momento de festividade, mas numa hora de dor. Numa hora em que Jesus informava aos seus apóstolos: eu serei entregue, eu vou morrer, eu irei para o meu Pai. E eles estavam tristes. Quem é que não fica triste com a partida de alguém querido? Quem é que não fica chateado quando alguém a quem muito estimamos está indo embora? Ontem eu tive a visita do meu irmão Daniel, que vai embora para Caldas Novas. Ele vai de mudança, vai de mala e cuia, vai embora. Imagina quão poucas serão as vezes que nós vamos nos ver pessoalmente. As palavras ditas ali não eram palavras quanto palavras amorosas, mas não eram palavras de muita alegria, eram palavras de que pena que vamos estar longe. As palavras do texto de João capítulo 14 são também palavras de quem vai embora, de quem vai para longe. Vamos ver? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus queridos irmãos, Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, porque ele já cumpriu o seu tempo e o seu ministério, e já proclamou, já pregou a sua palavra, já deu os sinais messiânicos que eram indispensáveis para que todos soubessem que ele era o ungido, o escolhido, o Messias, o Cristo. Ele, por onde passava, curava as enfermidades. Era sinal do Messias, sinal para aquele momento. Ele era a luz que iluminou, a luz dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele era esta luz. Ele cumpriu cada profecia que dizia
dizia respeito àquele que seria enviado dos céus para ser o redentor, o profeta maior que Moisés. E agora ele se despede dos seus apóstolos que pensavam que o seu reino messiânico seria estabelecido naquele momento, mas eles ainda não tinham entendimento que para ter reino era necessária a cruz. Porque João, o seu primo, que era profeta, era a voz do que clama no deserto. Quando viu Jesus chegar no Rio Jordão, ele proclamou peremptoriamente diante de todos a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que disse isto? Porque os judeus viviam um sistema de sacrificar cordeiros diante do sacerdote, para mostrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era mais ou menos assim: eu ia até o templo, levava um cordeiro que eu mesmo criei, um cordeiro de 1 ano, querido, e então punha a mão. Eu estou apenas parafraseando, porque as frases não eram essas, mas diziam isso. O sacerdote chegava e dizia assim: coloque agora a sua mão e você saiba que este cordeiro vai ser morto por sua culpa, por causa dos seus pecados. E diante de você, diante da sua família, aquele cordeirinho era sacrificado para que você visse o sofrimento que causou aquilo que machucou o coração de Deus e que agrediu a pessoa e a santidade de Deus. Mas isso tinha que ser repetido vez após vez, semana após semana, ano após ano. Eternamente aquele sistema, isto é, perpetuamente aquele sistema se mantinha, mas havia uma promessa, que o Senhor mesmo levaria sobre ele os nossos pecados. Isaías disse isso com categoria, com visão, dizendo: ele levou sobre si os nossos pecados, e era como cordeiro indo para o matadouro. Ali estava personificado o cordeiro simbólico do cordeiro real, Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas para chegar à casa do Pai e reinar, tinha que passar pela cruz. Os cristãos que eram convidados a serem cristãos, ou melhor, os que não eram cristãos, que eram convidados a serem cristãos, recebiam um evangelho diferente daquele que as igrejas de hoje, em grande parte, têm ofertado. Sabe qual era a palavra para o evangelismo daqueles dias? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. O evangelho de Cristo tem cruz. O evangelho contemporâneo não tem. O evangelho de Cristo não esconde os problemas e o sofrimento. Jesus Cristo foi claro quando disse: no mundo tereis aflições. Mas aqueles que aceitam um falso evangelho vivem uma ilusão de que quando se tem Jesus não se tem mais problemas. Você aceitou um evangelho falso, porque o de Jesus tem cruz, o de Jesus tem tribulações, o de Jesus tem sofrimento, mas o de Jesus tem promessa, e a promessa é de que Ele vai voltar e vai nos levar para as santas moradas do Pai, ressuscitados, transformados, redimidos, ressurretos, e Ele há de fazer com que a nossa alegria seja eterna na sua santa presença. Mas para chegar lá, há um caminho.
E então um dos seus apóstolos disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus foi claro com eles e é claro conosco. Jesus disse: eu sou o caminho. E o que isso quer dizer para nós? É que um verdadeiro cristão segue a Cristo. Um verdadeiro cristão segue o seu modelo, obedece às suas palavras e se submete à sua vontade. Um cristão se submete à lei de Deus e aos mandamentos do Senhor e vive como cristão. Ele não distancia a sua fé da sua prática. A partir do momento que eu tenho Cristo, Cristo muda o meu viver, o meu comportamento, as minhas palavras, a minha fala, até as minhas reações diante das contrariedades. Antes, se me batessem num lado, eu dava 8 bufetões na outra pessoa. Quando eu tenho Cristo, qual é o caminho? Se me baterem numa face, o que devo fazer? E isso não é uma sugestão, isso é um resultado. Converter-se não é tentar se adequar a Cristo. Converter-se é ser transformado à semelhança de Cristo. Você muda por dentro, não por fora. O fruto muda. Quem aqui já fez enxerto de árvore? Levanta a mão. O senhor já fez? O que o senhor enxertou? O caqui chocolate e o caqui... Deu certo? Não. Alguém fez um que deu certo? Vocês sabem que dá certo. O enxerto é assim: você pega uma árvore, você corta de um jeito certo e gruda um galho de uma outra árvore. E ela, por exemplo, vamos pegar aqui, é um tipo de fruta, mas a parte de cima é de outra. O que ela vai dar? A fruta de cima, porque foi enxertada. Mesmo que ela faça força para dar a outra, não vai dar, porque ela mudou. Quando a gente tem Cristo, nós somos enxertados em Cristo. E aquele fruto podre de uma vida velha, pecaminosa, afastada do Senhor, ele sai da nossa vida e nós não nos reconhecemos mais, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sabia que crente não fumava. Eu fumava 2 maços por dia com 14 anos. Como meu dinheiro era pouco, eu comprava um tal de quente, chamava-se, era o estoura-peito. Era barato e fatal. E eu fui à igreja e o pastor pregou, fez apelo, aceitei a Cristo como meu Salvador, todo mundo me deu os parabéns. E eu disse: eu não estou a fazer aniversário. Fui para casa feliz da vida. E cheguei em casa e sentei-me na janela do meu quarto e disse: vou comemorar, fumando um cigarro. Eu não tinha a menor ideia de que crente não fumava. Acendi o meu quente. Está ruim, eu vou pegar outro. Acendi o outro, está ruim, abri o outro maço. Acendi, não está bom. No dia seguinte eu fui à casa do pastor. O pastor sofreu comigo. Eu disse: pastor, a sua igreja me estragou. Ele disse: mas por quê? Eu estava tão feliz, eu quis fumar um cigarro de alegria, e de repente não vai, eu não quero mais. Ele riu, ele disse: não, meu filho, é porque a sua alegria não se manifesta mais com fumaça. A sua alegria agora vem da alma. Você está livre do poder do tabaco. Você é uma nova criatura em Cristo. Alguns falavam palavrões. No momento em que Cristo entra na sua vida, ele perde a graça de falar palavrões. Alguns viviam uma vida de pornografia, de imoralidades, uma vida perniciosa. Quando recebe a Cristo, a vida muda. Antes ele era um beberrão
E eu me lembro de um fotógrafo que converteu-se bêbado. Ele foi a um bar e de repente ele, passando no caminho, ele estava bêbado. Ele ouviu um hino, ó quão cego eu andei, perdido vaguei, e ele conhecia as músicas cristãs, e de repente ele estava tão bêbado que ele disse: Jesus, é o seguinte, vão para minha casa hoje comigo. Hoje eu quero que o senhor vá em casa. Falando sozinho. Vamos em casa. Ele chegou na casa dele, e a mulher, escutando um vozerio, disse: o que foi agora? Alguém está trazendo ele bêbado, né? Quando a mulher abriu a porta, ele disse: ô meu bem, abre a porta bem aí, que Jesus vai entrar comigo. Mas não tem ninguém aqui não. Jesus está aqui. Jesus, fala para ela que o senhor está aqui. Pode falar para ela. E ela disse: agora ficou doido também, né? Aí ele chegou e disse assim: ó Jesus, eu vou deitar aqui no sofá, o senhor pode deitar na minha cama lá, sossegado, fica guardadinho lá. Amanhã, quando eu estiver bem, eu converso com o senhor. Ele dormiu. Quando ele acordou, ele levantou, chamou a mulher e disse: mulher, aconteceu uma coisa comigo. Eu passei em frente à igreja e eu me lembrei de uma velha mensagem que dizia que eu devia confiar só no Senhor. Eu fiz uma oração bêbado mesmo, disse: Jesus, entra no meu coração. Depois eu não me lembro de mais nada. Mulher, eu sou um crente agora em Jesus Cristo. E a vida desse homem foi transformada. Ele se tornou um evangelista em Paraisópolis, Minas Gerais. Deus faz isto. Deus não conserta a pessoa. Deus não dá uma melhorada na pessoa. Deus metamorfoseia o coração de um homem que ele não se conhece mais, porque depois do dia da sua conversão, ele se torna um novo homem, um homem que segue o caminho para o céu, uma mulher temente a Deus que segue o caminho para o céu. Irmã Cida chamava, brincando, de Cida Macumbeira. Por quê? Porque estava eu a pregar no púlpito da Igreja Batista de Vila Souza e esta mulher entra, não fazia a menor ideia de quem era essa mulher. Ela entrou junto com sua filha e eu pregando o Evangelho. E na hora que fiz apelo, essa mulher veio à frente, eu orei por ela, ela foi para lá e os irmãos todos olhando meio tortos para mim. Pastor, o senhor sabe quem é essa mulher aqui? Não, uma visitante. Eu disse: não, uma feiticeira no bairro. Eu disse: então, graças a Deus. Ela não estrebuchou, não fez nada, porque quando Cristo vem, não é para o diabo dar um show, é para Cristo mudar a vida da pessoa. Igreja não é palco para o diabo dar show. Igreja é casa de Deus. Aqui quem manda é Jesus. E Jesus tem ordem e decência. Não é lugar para manifestações esdrúxulas. E se manifestar, sai. Mas esta mulher não teve absolutamente nada. Eu fui visitá-la. Ela disse: pastor, o senhor não me conhece. Eu sou a maior mãe de santo de Vila Souza e região da Cachoeirinha. Eu recebo orixás e eu fiz macumba para a maioria dos políticos em evidência que o senhor conhece. Me tornei rica e perdi tudo. Adoeci, fui para o hospital e lá encontrei o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. E há um salmo que dizia assim: você vai me dar os seus animais? Todos os animais do campo são meus. E eu fiz inúmeros sacrifícios de animais. Aquilo ficou no meu coração. Eu saí do hospital e decidi entrar lá na porta de sua igreja. Quando o Senhor falou de Jesus, que era o caminho, eu disse: se Ele é o caminho, então quero esse caminho para mim. Pastor, eu sou nova criatura, o Senhor pode me batizar? Eu tenho um vídeo das últimas imagens dela, porque eu dirigi o último culto ao pé da cama, onde ela estava se despedindo, no começo desse ano ou no fim do ano passado? No fim do ano passado. Ela morreu com 95 anos, alguma coisa assim. Crente, serva de Deus, membro da igreja, mulher de oração. Cristo, quando entra na nossa vida, Ele muda o miolo, Ele muda a mente, Ele muda o coração. Por isso eu quero dizer a você: se você tem tentado e não tem conseguido, renda-se ao Senhor. Não é você que vai fazer, é o Espírito de Deus na sua vida. Quando você diz: Senhor, entra no meu coração e me transforma numa nova criatura. Eu quero experimentar Jesus na minha vida. E Ele faz isso.
Ele fez comigo. Naquele dia, quando a igreja cantava: Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Era para mim. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. 24 de fevereiro de 1980. Eu nunca mais fui o mesmo. Jesus entrou no meu coração. Ele é o meu caminho. E sem Jesus não há céu. Sem Jesus não há vida. Ele é o Salvador. Eu gostaria de perguntar se nesta noite aqui alguém ainda não experimentou esta transformação que existe na pessoa de Jesus e gostaria de experimentá-la. Basta que você, com confiança, reconheça isto e diga: eu não experimentei, eu quero Cristo na minha vida, eu quero que o Senhor me salve, me transforme também. Se é verdade isso que o pregador está dizendo, eu quero isso para mim. Então, se você quiser, eu quero orar por você. Ergue a sua mão dizendo: pastor, eu também quero experimentar de Jesus Cristo na minha vida a partir deste dia. Há alguém que quer fazer isso?